pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Riceliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa é a aula dos anos finais, 7º ano. Essa aula é preparada por mim com muito carinho para vocês e está sendo traduzida para Libras por Everton, que está exatamente aqui, ó, Everton. Beleza? Muito bom. Everton, qual é o teu símbolo? Olha lá, que legal, o símbolo de Everton assim, ó. Ou seja, o E, né, aqui, de repente. Ou seja, precisamos de um aluno que seja surdo para poder vir aqui conhecer alguns professores que ainda não têm o símbolo, tá? Que é o caso do nosso convidado de hoje, o professor Gilson de Geografia. Professor. Isso, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Só vitória, chegando aqui o rapaz, do rostinho lindo, maravilhosamente. Deu para reparar aí que o professor de vocês de inglês é todo trabalhado na Libras, menino, desenrolado é ele. Mas antes, né, vale sempre lembrar vocês aqui um recadinho que a gente sempre traz nas nossas aulas e hoje não será diferente. Então, você que está aí agora nos assistindo, se você está agora pela tela da TV Nova Nordeste 22.4 e ainda não baixou o Educa Recife, pega aí agora o seu celular, você pode ir diretamente na loja de aplicativo do seu celular, Play Store, Apple Store, olha o inglês aqui chegando, hein? Mas se você quiser encurtar o caminho, aí vem a mágica de Billy Paul, hein? Alô, Billy Paul! Alô, Dalila! Agora não dá para fazer não, esquema não. Mas vai chegar na sua tela os QR Codes, olha aí, ó, lindos e maravilhosos. Vou até dar um beijinho, ó, para você posicionar a câmera do seu celular e aí já vai lhe direcionar diretamente à página que você vai baixar o Educa Recife, a plataforma simples, fácil, bem didática. Você vai clicar no Sou Aluno, vai colocar sua matrícula, a senha é a sua data de nascimento completa. Aí você vai achar lá as nossas aulas, você vai poder acompanhar agora diretamente no ao vivo e interagir aqui comigo. Vai fazer feito o Cauã, que já chegou por aqui dando seu bom dia e tirar suas dúvidas, aquele momento da aula que você, eita, professor, fiquei com dúvida nisso, você já manda aqui, que eu já passo automaticamente para o nosso professor de inglês, André Riceliano. E tá sempre um prazer, uma alegria, professor, estar aqui, segunda-feira, começando aqui com gás total, alegria, né? Vamos começar a semana feliz e estudando aqui no nosso Educa Recife, na nossa Escola Municipal para Aulas Digitais, professor. É isso aí. Lembrando a vocês, pessoal, que o aplicativo ele é gratuito, você baixa gratuito. Ele não vai consumir os seus dados móveis porque é pago pela prefeitura e não vai consumir sua memória porque está tudo online. Lá você tem as aulas que já rolaram, que estão gravadas lá. Lá você também tem a nossa biblioteca virtual, que é a Árvore do Livro, que também tem livros sobre geografia, que é a disciplina do professor Gilson. Tem sobre inglês também, livros em inglês. Então é muito bacana, aproveite toda essa tecnologia, tanto tecnologia humana com seus professores em escola, né, nossa equipe aqui, nossos professores aqui, como a tecnologia mesmo dos aplicativos, softwares, porque aí você vai ter a oportunidade de dar o seu potencial máximo. Muitas pessoas reclamam que as aulas são poucas de inglês, agora você tem aula online também para poder você ter mais e mais opções. Nosso assunto de hoje é o presente simples e o verbo modal can, tá? Ali tem simple present, beleza? Beleza, vamos raciocinar aqui, trazer um raciocínio para poder ilustrar a nossa explanação de hoje, tá? Temos aí uma moça, vou descrever para o pessoal de baixa visão e cego da rede, ó. Tem uma moça muito bonita, de uma boca bonita, com as unhas cortadas bem rente, com o dedinho risto em frente dos lábios, fazendo biquinho, pedindo silêncio, tá vendo aí? Olha lá, pedindo silêncio. Dedinho arrebentado, velho. Acho que ela faz algum trabalho manual, faz algum trabalho manual pesado. Novamente temos aí uma outra moça com o rosto angular, também pedindo silêncio. Por que de repente pedindo silêncio? Que é a partir do silêncio que você constrói o seu pensamento, as ideias, né? A partir do silêncio é que se vem a paz interior para você desenvolver o seu ser, né?
Aí a pergunta nesse silêncio que trago para vocês aqui é o seguinte, ó. Can you hear the silence? Você consegue ouvir o silêncio? Nessa imagem aí temos uma moça na praia sozinha, não está de roupa de praia, está sentada num tronco, vendo o mar. Coisa bacana de se fazer para você recarregar as energias, né? E a pergunta é, can you hear the silence? Observando a pergunta em si, pessoal, temos assim, ó. Temos o verbo can na frente, estruturando uma pergunta que está no interrogativo. Então perceba que sempre que tem um elemento na frente da frase, antecipando na frase, quer dizer que a frase está na forma interrogativa. O que reafirma isso é a interrogação. Então perceba que em inglês você tem dois elementos que mostram que a frase é uma interrogação, é uma pergunta. É o elemento que está na frente, seja qual for o auxiliar, o verbo can ou então qualquer outra estrutura, né, que é o do presente, did do passado, o will do futuro, né, vocês vão ver outros mais, vocês são sétimo ano. Além desse elemento antecipado aqui na frente, você tem a interrogação. Isso é interessante porque é um recurso a mais que tem em língua inglesa, né, que mostra na frente e atrás que é a frase de interrogação, como também tem em espanhol. Em espanhol, quando é a interrogação, a pergunta, a frase, tem uma interrogação de cabeça para baixo no começo, interrogação normal no final da frase, né, em espanhol. Em português não tem isso, já perceberam isso? Já repararam isso? Em português, se a frase for longa, você não vai ver a interrogação no final da frase. Você vai ler a frase, isso é bem comum com a gente. Lê a frase e no final da frase você percebe que é uma pergunta, você volta para o começo da frase e lê com a entonação de pergunta. Por exemplo, ela, que é o caso do professor Gilson, Sim. Ele faz atividade na igreja dele todo final de semana. Opa, é uma pergunta. Você leu a frase e viu que no final era uma pergunta. Voltou, aí vai fazer de novo. Ele faz atividades na igreja dele todo final de semana? Ou seja, você só vai perceber que a frase é uma pergunta por causa da interrogação final em português. Mas em inglês não, você tem esse recurso a mais, tá? É legal você estudar outro idioma que você vai comparar a sua língua com outros idiomas. Então, você consegue ouvir o silêncio? Can you hear the silence? Agora o silence foi quebrado aí, gente. Ó, o camarada estava na praia sozinho aqui, né? Curtindo aí de boa, de repente uma moça, não sei, dá para ver, está longe. E agora chegaram outras pessoas também no mesmo ambiente da praia aí, de repente conversando alguma coisa, certo? Atrapalhando o silêncio dele. Então, mas mesmo, ainda assim ele pode estar concentrado na meditação dele, no pensamento dele, né? Ele pode estar concentrado nos seus pensamentos interiores. Professor Gilson, você gosta de ir para a praia, de repente, pelo menos curtir a paz que é você sentir as águas nos pés, o som das ondas do mar? Olha, veja só, a praia eu não curto muito não, viu? É uma coisa que eu descarto, apesar de que agora eu estou começando a gostar devido a fatores que não vêm ao caso, mas assim, que é uma pessoa bem acompanhada, né, Billy Paul? Mas aí quando você está, professor, nesses ambientes e começa a perceber, olha só, hein? Olha a geografia chegando aqui, hein? A paisagem que você está através dos outros sentidos, ó, aí você consegue, hein, fechar os olhos, professor. Aí vem aquela brisa do mar, né? O som dos oceanos, né? Aí você já sabe que vai estar o quê, ó? Bem próximo de uma área litorânea, próximo ao mar, uma área bem mais calma, que é o que acontece quando a gente está aqui também num grande centro urbano, professor. Se a gente chegar aqui, hein? Como da Boa Vista, Billy Paul, tu gosta bastante de passear por lá, hein? Fechar os olhos, se for sentir esse ambiente, hein? Você já vai saber que vai estar numa dinâmica urbana, numa grande cidade, que é justamente dentro do conceito de paisagem, que a gente não vai se limitar apenas no olhar. Olhar é como é, professor, em inglês, olhar? Look. Look, não vai apenas no look. A gente também vai trabalhar os outros sentidos para perceber a paisagem. Exatamente. Então, olha só, aqui nessa paisagem, rolou aqui o papo do pessoal. O papo, em inglês, é chat. Como eu estou desenvolvendo aqui o professor Gilson, chat é o bate-papo. Algumas pessoas falam chat, mas é o aportuguesado. O correto é chat, tá? Então, nesse chat, nessa conversa que as pessoas na praia começaram a ter ali, interromper o silêncio do rapaz, isso acontece também quando você está com um grupo de amigos. Você está com o seu grupo de amigos conversando e aí, de repente, alguém está no celular. Ou seja, alguém que está fisicamente presente está ausente da conversa porque está online. Ou seja, hoje com a tecnologia, você estar presente ou estar ausente é muito relativo. Já perceberam isso? Já pensaram nisso? É muito relativo. Por quê?
Porque você pode estar presente fisicamente e estar distante, né, no papo ali, que a pessoa está online. Ao mesmo tempo, alguém que está distante, que está numa cidade, em outro país, em uma cidade muito distante, pode estar sempre curtindo suas coisas, comentando, conversando com você pelo WhatsApp, etc. Então, essa pessoa está presente, né? Então, a presença ou a ausência está relativizada hoje em dia por causa da tecnologia. Isso é uma coisa que tem que se refletir. Então, do you know to be present? Você sabe estar presente? Perceba, gente, que temos outra estrutura aqui também na interrogativa. Dessa vez não usando o verbo can, estamos usando o auxiliar do presente, ó. Tá vendo? Foi antecipado o auxiliar do presente e a interrogação no final. Então, refletindo sobre as imagens, anteriormente tínhamos uma pessoa no celular, no meio de grupo de amigos, e agora temos uma mulher sozinha, uma jovem sozinha, lendo um livro, num lugar muito aconchegante, né? Num lugar muito prazeroso, perto de um lago, de um rio, perto das montanhas, perto da floresta. Ou seja, ela está ali centrada para ler o seu livro e curtir toda a natureza. Do you know to be present? Você sabe estar presente? Perceba que a entonação da pergunta, pessoal, é diferente da entonação da afirmação. Quando você faz uma afirmação, ao menos em português, você aumenta a frase do meio, a entonação no meio da frase. Então, tipo, você vai essa semana para as aulas de educação física? Você vai essa semana para as aulas de educação física? Então, em português, a gente aumenta o meio, né? Mas em inglês é sempre decrescente. Seria, are you intending to go to the PE class? Então, você sempre fala na decrescente, tá? No caso de uma pergunta, a entonação correta não é decrescente. Você decresce, porém, o final você sobe. Como se fosse uma rampa, certo? Uma rampa de mergulho, sei lá, de piscina. Então, você decresce e sobe o finalzinho. Ou seja, do you know to be present? Do you know to be present? Você aumenta o finalzinho, tá? Você decresce e aumenta o finalzinho para mostrar que é uma pergunta. Na imagem temos um homem fazendo yoga. É um momento que você está ali presente em si mesmo, se concentrando, fazendo a yoga ali, tá? E aí é o recadinho da folha seca. Be here now. Esteja aqui agora, certo? Então vamos ver um diálogo em cima da nossa temática. Temos assim, ó, a moça falando aí, ó. I meet my mate at the café. But you don't know all the group. Do you know all the girls? Né? Repetindo em inglês aí, ó. I meet my mate at the café. But don't you know all the group? Do you know the other girls? Né? Em português, pessoal, eu encontro meus colegas no café. Palavra nenhuma em inglês tem acento, com exceção da palavra café, que significa cafeteria, da palavra fiancé, que significa noivo, noiva, tem acento sim, mas no resto em inglês não tem acento, tá? Então aqui, ó, a palavra café, de repente o português mesmo, significa a abreviação de cafeteria. Claro que nem sempre tem acento. Aqui, ó, eu encontro meus amigos, meus colegas na cafeteria. Então, gente, café não é café, tá? Café em inglês é coffee. Aqui é cafeteria. But you don't know all the group. Mas você não conhece todo o grupo. Mas, o but, conjunção importantíssima. You don't know all the group. Forma interrogativa aqui do presente, pessoal. Você não conhece todo o grupo. Pergunta é, do you know the other girls? Você, perceba que o do não tem tradução, é apenas uma partícula auxiliadora que mostra que a frase é uma pergunta. Você sabe, você conhece as outras garotas? Então, interrogação, esse símbolo aqui mostra que está uma pergunta, a interrogação reforça. Então temos aí, pessoal, as três estruturas do presente simples. A afirmativa, que é o verbo normal, a interrogativa, que é a negação, vai ser com um don't, basicamente, e a forma afirmativa, negativa, que é com don't, e a interrogativa, que é com do na frente. Bora ver essa estrutura, então, do simple present. Temos assim, ó, simple present. Basicamente, você vai usar o do not ou don't para negar e o do na interrogação, nas frases interrogativas, tá? Claro que é a interrogação no final. Bora ver esse basicão. Sim, lembrando que esse do, pessoal, que é a palavra-chave aqui do presente simples, esse do é o verbo fazer, no sentido de ação. O outro verbo fazer, que é o make, é no sentido de produção, de você fazer alguma coisa, de você fabricar alguma coisa, produzir alguma coisa.
Então, do é ação e make é de produzir alguma coisa, de fabricar alguma coisa. Então, são verbos diferentes, tá? Apesar de ser o significado de fazer. E além de ser o verbo fazer, o do, ele é o auxiliar do presente simples. Auxiliar para quê, professor? Para fazer a forma interrogativa, que é o último aqui, e fazer a forma negativa. Então, vamos ver com mais calma. Não entendi, professor. Beleza, bora ver com mais calma aqui, ó. Vamos supor aqui o verbo ir, que é o verbo go. A conjugação, praticamente não tem conjugação em inglês, né? A única diferença que você tem que ficar observar direito são para esses três especiais aqui, ó. He, she, it. He, que é ele, she, que é ela, it, que é ele ou ela para o que não for seres humanos, ou o neutro, ou seja, vazio, ou a palavra isso, tá? Então tem essas três alternativas, o it. Diga it, porque se você disser it, você está dizendo o verbo comer, E-A-T. It é o verbo comer. Aqui é it. O I é E. O som de I é E, tá? Então a conjugação seria I go, eu vou. You go, você vai. He goes, ele vai. Então perceba que no caso o especial aqui, que é he, she, it, vai ter o S no final do verbo, né? No caso do go, ficou S. Então, ó, she goes, it goes, we go, you go, they go. Nós vamos, você vai ou vocês vão. Perceba que o you tá no singular e no plural. Então, you em inglês tanto é você como é vocês, como é tu, como é vós. É tudo aí da segunda pessoa, tanto plural como singular, vai ser you, pessoal, tá? Então, perceba que se repete aqui, então não tem mistério não. Praticamente não tem conjugação, só lembrar do Szinho para os três especiais. Na negativa, como fica, professor? Olha lá. Eu falei a vocês que o basicão, ó, o auxiliar do, ele junta-se a partícula negativa, not. Você pode negar dizendo do not, né? Então, eu vou, I go. Eu não vou, I do not go. Ou I don't go, que é a forma contraída. Então, perceba que o S que estava no verbo anteriormente, pessoal, ó, o S que estava aqui, tá? Ele foi para a negação, saiu daqui. Então, lá nas alternativas, nas frases, nos exercícios, eles vão tentar, o exercício vai tentar lhe enganar exatamente através disso. Vai repetir o S aqui para você ficar atento que está errado, vai de repente tirar o S daqui para esses três especiais, para você esquecer e errar também a questão. Então, fique atento que todas as questões de múltipla escolha, a intenção é lhe enganar. É isso, professor? A intenção é enganar a pessoa? Tem alguma interação nesse sentido aí? Pois é, justamente. Quando você vê aquela questãozinha, sempre tem uma casca de banana, né? Você vai lendo a questão e nunca repara naquele que não consta aquele questionamento, senão diz assim, que nunca ocorreu, quando tem uma coisa bem muito impactante, né? Essas locuções de negação e tal, que chamam muita atenção, às vezes passa despercebido, aí você lê a questão, marcou o professor, achando que estava acertando, mas não reparou o nãozinho lá, a negação, e aí você erra a questão, infelizmente. Pois é, então tem que ficar ligado na malícia dos questionários, das perguntas, das provas, principalmente quando é uma prova avaliativa, que você está concorrendo com alguém, né? Então eles querem pegar a pessoa mais atenta ali, fique atento aos detalhes, tá? Então, o detalhe aqui, pessoal, é que o S do verbo passou para a partícula aqui, auxiliar, que nesse caso aqui ela está negando, tá? O S saiu daqui, foi para cá. Então, o que era do not ficou does not. Ou na forma contraída, does not, tá? O que era do not ficou don't, o que era does not ficou does not. Então, you don't go, você não vai. Como you é tanto plural como singular, you don't go, dependendo do contexto, pode significar vocês não vão, tá? Então, forma interrogativa, gente. Temos aí, ó. Lembrando, como eu falei a vocês, partícula auxiliadora vai para frente, então não tem mistério. Essa partícula auxiliadora para o he, she, it é das, tá? Lembrando que o som é do, quando colocou esse ES aí, abriu o som para das. Beleza, então vamos colocar aqui a última situação. Toda vez que você estuda um tempo verbal, você está estudando o quê? 4 coisas. A afirmativa, você dizer alguma coisa. A negativa, que é você negar, você está aprendendo a negar naquele tempo verbal. A interrogativa, é você transformar a frase afirmativa em pergunta, vai ter isso nos exercícios, tá? E o short answer, que é uma coisa que não tem em português, por isso que está em inglês aqui para vocês,
que é o seguinte, que é a resposta curta. Como assim resposta curta? Para perguntas de sim ou não. Então perceba que a pergunta aqui era, do you go? Você vai? Do you go now? Você vai agora? Ou seja, quando você fez essa pergunta com o do na frente bem simplificado, a resposta é de sim ou não. Então, dependendo da sua resposta, você vai repetir a estrutura que foi usada na pergunta. Perceba que em português, a gente ia responder como? A gente ia responder repetindo o verbo, né? Você vai agora, em português, né? Perceba que em inglês aqui o do não tem tradução, é somente a partícula osciladora no que não tem tradução, tá? Então, você vai agora, em português. Aí você responderia o quê? Sim, eu vou. Então, você repetiria o verbo da pergunta, em português. Em inglês, não. Em inglês, você repete a partícula auxiliar da pergunta, certo? Então, me perguntou com do, eu vou responder com do, ó. Yes, I do, ou no, I don't, certo? Esse é o tal do short answer, resposta curta, tá? Beleza, vamos voltar àquela situação de conversação entre as duas amigas ali e a questão do estar presente ou não. Temos assim, ó, I meet my mates at the café, but a outra moça fala, but don't you know all the group? Do you know the other girls? Eu encontro meus colegas na cafeteria, mas você não conhece todo o grupo. Você conhece as outras garotas? Ela vai e responde. Sim, voltando àquela pergunta lá, gente. Can you hear the silence? Você consegue ouvir o silêncio? Então temos o que aí? Temos o verbo can, que é bem especial também, que é um verbo modal, que faz parte do estudo nosso dessa semana. Então, a pergunta foi, você consegue ouvir o silêncio? Então, como seria as outras formas usando o verbo can? Lembrando que o verbo can, pessoal, é um verbo modal, ou seja, ele tem a própria forma dele de montar a interrogativa, a negativa, né, a afirmativa, certo? Ele não vai usar outros auxiliares do presente ou do passado ou do futuro. Do presente o do, como a gente acabou de ver, do passado did, que vocês já viram em algum canto ou vão ver ainda, e do futuro will, W-I-L-L. Esse aqui, ele é um verbo modal, como outros verbos modais, ele moda a situação. Por quê? Cada verbo modal tem um tipo de uso. No caso do verbo can, ele tem um uso para capacidade física ou mental, está perguntando se você sabe fazer tal coisa, se você consegue fazer tal coisa, tá? E também ele pode ser no sentido de fazer uma pergunta, uma forma educada de fazer uma pergunta. Uma forma educada informal. Existem outros verbos modais que são mais formais, que a gente vai ver mais tarde, em outra época. Olha lá, em outra aula. Então aqui tem, ó, forma interrogativa, está antecipado, interrogação final. Forma afirmativa, você vai colocar o can normal, usa ele normal aqui antes do verbo. Então aqui seria a tradução, ó. Eu consigo ouvir as pessoas conversando, certo? Talking, talk, conversar. Então está aqui as pessoas na praia e aí ele não consegue ouvir o silêncio interior dele, né? Ele está ouvindo as pessoas conversando. Eu consigo ouvir as pessoas conversando. Negativa, você vai colocar o not. Então, I cannot hear the silence anymore. Eu não consigo ouvir o silêncio mais. Não consigo mais ouvir o silêncio, certo? Por quê? Porque o pessoal chegou perto dele aí e está interrompendo a meditação dele ali, tá? Então, bastante simples, não tem drama. Lembrando a vocês que existe a forma contraída também aqui, tá? O que é cannot, você pode dizer can't. Você junta tudo, né? Já que temos um N aqui, esse N some, esse O some também, fica um apóstrofozinho e fica o T, fica o can't, certo? Vamos lá então. Can you swim? Então, ó, tá vendo? Ó, capacidade física ou mental. Can you swim? Você consegue nadar? Você sabe nadar? No, I can't. Forma do short answer, né? Ou seja, a resposta curta. Você sabe nadar? Você poderia traduzir aqui o quê? Você sabe nadar? Você consegue nadar? Tanto faz. No, I can't. Não, não consigo. Can you help me? Você pode me ajudar nisso, de repente, né? Me ajudar a aprender a nadar? Can you help me? Você vai encontrar essa frase com can nas lojas de departamento grande, que o pessoal está nas costas assim, can I help you? Ou may I help you? Posso ajudar você? Certo? Então, voltando aqui ao diálogo, ela disse que vai encontrar os colegas na cafeteria, mas não conhece todas as garotas. Você conhece as outras garotas? Ela vai responder,
I cannot say I know all the girls. I talk to Olivia only. The rest of the girls don't talk personally too much, only on phone. Do you do the same? No, I don't. Em português, pessoal, eu não posso dizer que eu conheço todas as garotas. Eu converso com Olivia somente. O resto das garotas não conversam pessoalmente muito, somente por telefone, somente online, né? Então as pessoas de repente não se comunicam pessoalmente, mas nas redes sociais se comunicam mais. Olha que loucura. Você faz o mesmo? Então a menina pergunta para a outra. Você faz a mesma coisa que ela, somente se comunica online? Ela falou, não, eu não. Então o que é que temos aqui, pessoal? Temos nosso assunto completo da aula de hoje. Ó. Temos o verbo can na forma negativa. Temos a forma negativa também do simple present, usando o don't. Lembrando que se fosse somente uma garota, que seria equivalente a she, que é ela, seria doesn't. Né? Forma interrogativa aqui, ó, você faz a mesma coisa, the same. Ela respondeu de forma do short answer. Né? Então temos tudo aqui nesse diálogo da nossa aula de hoje. Do you know to be present? Você sabe estar presente? Temos aqui uma situação aqui, ó, uma netinha chegando para o pai, uma menininha chegando para o pai, não sei se é avô ou se é pai, acho que é pai. Chegando com um presente para trás. Aí ela vai e pergunta, can you imagine what I have in my hands? Você consegue imaginar o que eu tenho aqui nas minhas mãos? Aí ele vai e diz, I think it's a perfume. Eu acho que é um perfume. Ela vai e diz, no. Aí ele vai e responde, I don't know. Do you have a tip? Ou seja, eu não sei então. Você tem uma dica? Perceba que estamos usando o can aqui, pessoal. Estamos usando a forma afirmativa, né? A forma negativa e a forma interrogativa. Tudo aí. Tarefinha. Você que está vendo pelo YouTube, congela aí e responda essa tarefinha, tá? Isso aqui é para o pessoal do YouTube. Você que está ao vivo aqui, essa questão aqui, você pode analisar com mais calma pelo YouTube também, tá? Veja aí, ó, temos 3 espaços, né? Nesses espaços temos situações diferentes na frase e uma das respostas aí. Deu o tempo? Resposta para a próxima aula. Olha lá, outra tarefinha aí. Pesquise aí como você acha que está o correto aí da resposta, tá? E na próxima aula eu respondo para vocês, tá bom? Tarefinha de casa. Responda em inglês o que você faz para estar mais presente nos momentos de sua vida. Answer in English. What do you know to be present in the moment of your life? What do you know to be present in the moments of your life? O que é que você sabe fazer para estar presente mais significativamente nos momentos de sua vida, tá bom? Agradecemos a você por estar conosco. Thanks for being with us. Professor Gilson. Diga, show de bola. Aula maravilhosa. Um forte abraço, pessoal. Semana que vem tem mais inglês, viu? Gente, tamo junto. Um tchauzinho de miss para vocês aí, ó. Até a próxima.